A suplementação de bovinos de corte em condições de pastagem dá ou não resultado? Essa é a questão. Ano a ano nós temos visto um incremento no uso da tecnologia da suplementação em condições de pastagem para bovinos de corte. E muita gente tem dúvidas. E é fundamental que nós tenhamos recursos, condições de fazer uma previsão, uma estimativa, um provável resultado antes dele acontecer, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista econômico. E nós temos essa condição? Eu posso dizer para você que sim. Eu desenvolvi o BIFX ou BIFEX, como nós também chamamos. É um aplicativo que permite que, com informações dos animais, do pasto, do suplemento, a gente possa gerar um relatório e ter ali um raio-x do que vai acontecer no campo. E é fundamental que a gente tenha essas possibilidades para tomada de decisão de forma acertada, com segurança. Por quê? Porque normalmente o investimento ele é muito grande, ele envolve um montante de recursos econômicos significativo. E se nós não temos isso, ficamos no achômetro, como muitos fazem, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, nós temos insegurança. E eu vou mostrar para os senhores, então, usando um estudo de caso e usando o BIFX, o que é que nós podemos obter de informação antes de iniciarmos o processo. Vamos lá? E aqui eu apresento, então, a tela inicial do BIFX, que nos mostra o quê? Que nós temos 4 campos com dados a serem preenchidos. O campo 1, onde nós vamos informar dados do pasto, o campo 2, onde nós vamos informar dados dos animais, o campo 3, os dados do suplemento que nós pretendemos utilizar e o campo 4, onde nós vamos ter o relatório final, que vai nos dar as informações técnicas e econômicas do sistema que nós estamos adotando, além de permitir que nós façamos uma avaliação do suplemento que está sendo utilizado, se falta ou não alguma coisa. Bom, então vamos partir para a prática. Tipos de pasto. Aqui nós temos inúmeros tipos de pasto que podemos utilizar, os principais que temos no Brasil. Eu vou trabalhar com piatã, numa condição de fertilidade que pode ser baixa, média ou alta. Eu vou trabalhar com a fertilidade média e vou trabalhar com um teor de proteína de 8%, porque agora nós estamos na época das águas. Eu vou escolher aqui época das águas, vou escolher uma oferta de pasto boa, porque temos chuva, radiação, temperatura, tudo adequado para o crescimento da forragem. Se temos um bom manejo de pastagem, com certeza podemos ter uma boa oferta. Então nós vamos trabalhar com oferta entre 8% e 12% do peso dos animais durante o período de suplementação. E vamos aqui escolher o FDN dessa pastagem. Vou trabalhar aqui com FDN ao redor aí de 70%, vou escolher 68%, ou seja, uma informação que é muito dentro da realidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Após as informações da pastagem, nós temos que dar as informações dos animais. Nós temos aqui as categorias com as quais nós podemos trabalhar. Eu vou trabalhar com animal em crescimento, peso médio do lote 360 quilos, e o ganho desejado que eu quero vai ser de 700 gramas por dia. Vamos ver se nós conseguimos isso, né? Com o pasto mais o suplemento. Vai ser possível fazer essa simulação com o BIFX. Esses campos da direita, mês de gestação, peso médio de bezerros a nascer e a produção média de leite, nós não vamos preencher. Por quê? Porque são animais em crescimento. Se fôssemos trabalhar com outras categorias, como vacas em lactação, novilhas em crescimento, prens, enfim, nós teríamos que preencher esses dados. Mas se você preencher, o BIFX não vai levar em conta, tá? Ele vai corrigir o seu erro. E depois os dados do suplemento. Então, como é uma época de águas, nós vamos escolher um suplemento mineral proteico energético. Vamos colocar aqui um consumo aí de 0,3% ou 300 gramas para cada 100 quilos de peso corporal. Isso vai dar aproximadamente aqui 1.100 gramas de consumo, como eu mostro aqui. Vamos trabalhar com 120 dias de suplementação, ou seja, 4 meses. O custo do suplemento de R$ 2,85. Vamos trabalhar suplementando 200 animais e com relação à inclusão de ionófilos, nós vamos trabalhar com a inclusão de monenzina no suplemento. Após essas informações preenchidas, nós vamos digitar aqui qual é a composição
de macro microelementos e também a proteína e o NDT desse suplemento. Então vamos lá, vamos preencher aqui esses dados. O cálcio 10, o fósforo 4, o magnésio 2 gramas por quilo, o enxofre 2, o sódio, nós temos que ter um pouquinho mais de sódio, por quê? Porque ele vai entrar aqui como um elemento que junto com um pouquinho de ureia que tem nesse suplemento, ele vai restringir esse consumo, então ele vai ficar em 45 gramas por quilo, o potássio 0, o cobalto nós vamos trabalhar com 2 miligramas, vale destacar que todos os microelementos são miligramas por quilo e os macroelementos gramas por quilo. O cobre 40 miligramas, o ferro 0, o iodo 4 miligramas, o manganês 20 miligramas, o selênio 1 miligrama e o zinco 60 miligramas. A proteína, vamos trabalhar com 20% ou 200 gramas por quilo e o NDT 68% ou 680 gramas por quilo. Bom, então vamos lá, vamos revisar o que nós já fizemos. Nós preenchemos os dados do pasto, os dados dos animais, os dados do suplemento e agora então nós podemos gerar o relatório final, onde nós temos as informações técnicas, econômicas e ainda podemos fazer uma avaliação do suplemento, se nesse suplemento falta alguma coisa ou não para essa dada situação. Então, seguindo para o passo 4, nós temos aqui então o que é que vai acontecer. Temos aqui as informações já dadas anteriormente, categoria animal, a pastagem, o peso médio do lote, o consumo. Vamos colocar aqui o valor da arroba, por quê? Porque para termos a margem de contribuição é importante termos esse valor da arroba. Então nós vamos trabalhar com R$ 285 aqui, como eu mostrei. O ganho médio diário planejado é de 700 gramas. O que é que nós vemos aqui? Que o ganho médio diário estimado pelo NDT, ou seja, pela quantidade de energia que os animais vão ter disponíveis para expressar esse ganho, ele será de 615 gramas. E o ganho médio estimado pela proteína bruta, 838. Qual deles vai acontecer? O de cima, né? Por quê? Porque o gargalo maior é em relação ao NDT. Então, mesmo que nós tenhamos proteína para ganho acima de 800 gramas, esse ganho não vai acontecer. Nós vamos ter um ganho de 615 gramas. Podemos melhorar? Sim, nós vamos ver isso na sequência. Agora vamos terminar a nossa análise do relatório. O custo da suplementação é esse, a margem de contribuição é essa daqui, 72.051,03 centavos. E aqui nós temos uma análise da exigência de nutrientes desses animais nessa condição, do quanto está sendo fornecido pasto mais suplemento e aqui o balanço. O que é o balanço? É o fornecido menos a exigência. Quando esse balanço é positivo, significa que o fornecido é suficiente e ainda sobra um pouco. Quando esse balanço é negativo, significa que o fornecido é insuficiente. Aí nós precisamos de corrigir, obviamente, vamos corrigir através do suplemento, não tem como alterar a composição química, a composição da pastagem. E mais embaixo nós temos um balanço agora do nosso suplemento. Nós temos condições de saber a composição, porque ela foi digitada anteriormente, e qual seria a exigência. Só para vocês terem uma ideia, esse suplemento nem precisaria de ter cálcio, por exemplo. Poderia ser 0. E nem precisaria também de manganês. Mas ele tem, isso não é um problema. O importante é que o balanço do nosso suplemento, se o balanço da dieta deu positivo, obviamente o balanço do suplemento também vai dar positivo. E ele deu. Significa que toda a exigência foi preenchida. Então, voltando um pouquinho mais aqui em cima, né? Nós temos aqui que o nosso ganho, o ganho que eu estou prevendo com segurança, ele não deverá acontecer da forma como eu planejei. Então, tem duas alternativas aqui. Ou nós produzimos uma pequena alteração no suplemento, aumentando o NDT de suplemento, ou mudamos um pouco o consumo. Podemos diminuir um pouquinho o sódio do suplemento para aumentar um pouco o consumo do suplemento. Então, eu não vou mexer na composição do suplemento. Eu simplesmente vou alterar um pouco o consumo do suplemento. Então, eu vou voltar no passo 3, vou reduzir um pouquinho aqui o sódio, né? E vou supor, e pela prática a gente sabe que isso acontece, né? Nós vamos ter um consumo de 0,35% em relação ao peso vivo, ou 350 gramas para cada 100 quilos. Com essas informações alteradas, nós já podemos gerar o relatório. Vamos ver se houve alteração. Olha aqui, ó.
nós já estamos em 650 gramas, ou seja, nós tivemos um aumento de 35 gramas. Antes era 615. Estamos nos aproximando daquilo que nós desejamos. Se você estiver satisfeito, você para por aqui. Se você quer aumentar um pouquinho, por quê? Porque a proteína, ela permite que você atinja ganho um pouco mais elevado, então você pode trabalhar agora mudando para não interferir muito no consumo, né? Porque senão vai ficando cada vez mais caro. Você pode trabalhar com uma inclusão um pouco maior de grãos, por exemplo, e trabalhar aqui com um NDT do suplemento um pouquinho mais alto. Eu fui para 70% ou 700 gramas de NDT por quilo. E agora vamos para o nosso relatório final. Olha aqui, nosso relatório final agora apresenta um ganho de 662 gramas, ou seja, está próximo daquelas 700 que eu desejo. Eu não vou mais fazer alteração. Para mim está bom, eu estou satisfeito com isso que eu tenho aqui. Então, o que é que eu posso concluir com essa situação? Que usando o suplemento que está digitado aqui e tendo o consumo de suplemento que eu estou prevendo aqui, eu tenho segurança de que provavelmente o ganho desses animais ficará em 660 gramas e eu terei uma margem de contribuição de R$ 70.800. Não fique protelando. Se você precisa de uma ferramenta para tomar decisão com segurança em relação à suplementação de bovinos de corte em condições de pastagem, clique no link que está na descrição do vídeo que você poderá adquirir o BIF X. E eu te aguardo no próximo vídeo.